Ei, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um Oba Convida. A gente está muito feliz de receber esse convidado super especial, diretamente de Campinas. Douglas, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Roberta e da OBA, de estar participando aqui com vocês. E, gente, ó, vou fazer as apresentações aqui rápidas, mas eu vou pedir para o Douglas se apresentar um pouquinho, porque ele tem muita experiência nessa área de Facilities Management e de Real Estate. Então, o papo aqui vai ser muito gostoso hoje. Hoje a gente vai falar do impacto dos espaços de trabalho na produtividade das pessoas, na colaboração, no engajamento. Mas antes, né, hoje o Douglas, ele é diretor de Facilities Management e Real Estate Latam, da Bosch. Douglas, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, conta um pouquinho do que você administra hoje, o que está sob sua responsabilidade, e a gente já começa esse bate-papo aqui depois. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Bom, eu trabalho na Bosch aí já há algumas décadas, não vou entrar em detalhe quantas, e ao longo dessa minha experiência na empresa eu já passei por diferentes áreas. Faz cerca de 10 anos, então, que eu realmente me dedico ao tema Facility Management e Real Estate. Comecei focado na nossa unidade matriz em Campinas, e aí nos últimos 3 anos e meio, aí, mais ou menos, que eu tenho cuidado aí de toda a América Latina. Nós temos presença em 10 países na região, com mais de 37 unidades, variando desde pequenos escritórios de vendas, warehouses para fornecimento das nossas mercadorias, até grandes plantas industriais, como é o caso, inclusive, da nossa unidade matriz em Campinas e outras no Brasil e aí nos países aqui da região. Muito bom, Douglas. Então é isso, gente. Obrigado, bem-vindo. Hoje o tema é esse, né? De falar como que o impacto dos espaços de trabalho na produtividade e engajamento das pessoas. E que queria começar te perguntando hoje como que está o formato de trabalho na Bosch, como você tem organizado os espaços para aumentar a produtividade e o engajamento dos colaboradores. Bom, os últimos anos aí, como para todo mundo foi a realidade aí por conta até da pandemia, foram uma grande montanha-russa, né? Então, assim, até antes da pandemia, a Bosch tinha uma política de trabalho remoto, mas na prática ela era uma questão muito mais de exceção do que regra, principalmente para o público administrativo, né? Então não tinha um grande volume de pessoas trabalhando com uma frequência tão alta assim, eram casos mais isolados ou situações esporádicas. Eu mesmo fazia, eventualmente, um home office uma vez por semana, dependendo do tipo de dinâmica de trabalho, mas não era uma coisa tão presente. Veio a pandemia, todo mundo forçado, né? Aí, sem entrar no mérito da questão, trabalhar em casa, e naturalmente isso trouxe, não só na Bosch, mas em todo o mundo aí, uma reflexão sobre a dinâmica. Então, isso fortaleceu aí a discussão sobre a política de trabalho remoto, e naturalmente, mesmo após o término da pandemia e não ter mais nenhuma questão sanitária impedindo, o trabalho remoto ou o trabalho híbrido, na verdade, ele se tornou uma realidade muito mais presente para os nossos colaboradores, né? Então, desde o final da pandemia até hoje, nós temos sim uma política de trabalho remoto muito mais presente e utilizada, e modelos híbridos de trabalhos variados aí sendo adotados em grande escala pela nossa organização. Nós temos pessoas que trabalham 100% remotos, temos pessoas que trabalham majoritariamente remoto e que vêm ao escritório uma, duas vezes por semana, e temos pessoas que trabalham, como eu e parte da minha equipe de Facility Management, em um trabalho majoritariamente presencial, com um home office mais esporádico, dependendo do que tenha ali de dinâmica mais naquela semana, naquele período de trabalho, ou mesmo situações individuais. Então, hoje a gente tem sim uma política de trabalho remoto e híbrida presente em larga escala em toda a nossa organização, sendo adotada conforme a realidade e a necessidade dos diferentes unidades de negócio da empresa. Maravilhoso. E aí, como você tem essas diversas realidades, porque eu estou entendendo que mudam de acordo também com as especificidades de cada uma das áreas, né? Como é que você vê o papel dos espaços de trabalho para esse engajamento, ou como que você constrói isso de forma intencional na Bosch hoje? Quais são os artifícios ou quais são os ativos que você vê que são mais usados dentro do escritório? Área compartilhada, salas de reunião? Quais foram as demandas que surgiram, talvez, desses times para que esse engajamento e essa produtividade aumente? Como que os espaços de trabalho têm um papel importante aí nisso? Você sabe que recentemente eu estava refletindo com a minha equipe que quando a gente estava ali em 2020, meio que no auge da pandemia, né, vários colegas meus viravam para mim e falavam: Douglas, os escritórios vão acabar. Né? O que será dos nossos escritórios? Né? E aí, inclusive naquela época, junto com a nossa arquiteta, a gente fez até uma espécie de um editorial explicando, gente, ao longo da história, os espaços de trabalho evoluíram e eles vão continuar evoluindo. Então, nós estamos passando por uma evolução. Eu acho que no meio de uma pandemia, como era o momento, a gente não tem ainda uma clareza do que ele vai ser, e a única certeza que eu tenho é que isso vai continuar evoluindo. Então, o que eram espaços anteriormente majoritariamente individuais e fixos, que era basicamente o modelo que a gente tinha pré-pandemia na sua grande maioria dos nossos espaços, acaba se convertendo em espaços mais colaborativos.
tanto espaços colaborativos no sentido coletivo, salas de reunião, espaços para conferências, workshops, e também espaços flexíveis. Então, os espaços compartilhados, ou seja, mesmo que sejam posições individuais de trabalho, não mais atribuídas individualmente a uma pessoa. Então, isso hoje a gente ainda tem bastante presença. Mas, como eu mencionei anteriormente, como a gente tem entre as diferentes unidades de negócio, dependendo da necessidade, da função, ou até mesmo dentro de uma mesma área de negócio, pessoas com papéis diferentes, nós também temos uma variedade de espaços diferentes. Então, nós temos espaços de trabalho ainda alocados individualmente, porque um determinado grupo de pessoas vem praticamente todos os dias para o escritório e não faz sentido ela ficar mudando de mesa. Temos. Nós temos outras áreas com dezenas, centenas de pessoas que têm uma dinâmica de trabalho já muito mais flexível e fluida e que, portanto, não faz sentido ter espaço individual e a gente tem espaço flexível, ainda que individual. Temos. E se eu for olhar assim de uma imagem muito mais distante, né, pegando uma foto anterior e uma foto atual, de fato, a grande maioria dos nossos espaços hoje, em termos de área, estão configurados em espaços de trabalho em time e colaboração. Eu acho que essa é talvez a grande diferença que eu diria, se a gente tirasse alguma foto do passado e do presente, em termos de divisão de área, muito mais colaborativo em time e menos individual. Com toda certeza, esse é o momento presente. E a gente está num momento ainda dinâmico de constante adaptação, revisão e ajuste. Então, conforme as políticas vão mudando, a gente vai ajustando e eu acho que isso ainda vai continuar por um bom período aí no futuro próximo. Concordo, que a gente tem visto também. Depois você me conta um pouquinho, Douglas, quantas pessoas frequentam o seu escritório hoje, esse escritório que você está falando. Eu acho que também tem unidades regionais, colaboradores também que demandam. Se puder trazer um pouquinho para a gente. E também o que a gente nota muito, segundo os nossos dados, é uma maior utilização também de salas de reunião e um aumento também de adaptação dessas áreas, né? E às vezes nem sempre o próprio escritório comportando essas salas de reuniões e as empresas optando por usar, né, assim, a solução da Uoba, estou fazendo jabá já, mas assim, ou seja, não precisar de aumentar a infraestrutura, tamanha demanda que aumentou-se de uso de sala de reunião, espaços de eventos para treinamento, e aí isso pode ser usado sob demanda também em outras localidades. Mas antes, me conta um pouquinho, assim, de quantidade de pessoas e também como você divide aí os escritórios corporativos. Olha, isso você vai também ter tem visto essa mudança de ativos. E você tem visto também essa maior utilização de salas de reunião? Eu acho que a parte de ativos vale a pena até comentar um pouco depois naquilo que você falou da mudança, até de usar espaços não próprios, né? Mas falando um pouco do que a gente tem de espaço, né? Do espaço que a gente tem hoje próprio, né? Varia bastante de país para país e de unidade para unidade, né? Por conta das diferentes características do negócio e até de cultura regional. Então, a gente tem aí, talvez, numa grande média geral, nos países fora do Brasil, em torno aí de 3 dias por semana, como uma grande média aí em que as pessoas frequentam o escritório, né? 3 dos 5 dias da semana presentes no escritório, na média. Quando a gente pega as nossas unidades aí, que tem, por exemplo, uma pegada mais industrial, tecnológica, com laboratórios, as pessoas que naturalmente trabalham no entorno dessas áreas estão mais presentes, inclusive o próprio time de Facility Management, né, que está ali para fazer os serviços e as áreas funcionarem, estamos mais presentes praticamente todos os dias. E a gente tem áreas de negócio mais comerciais que aí tem uma predominância um pouco maior, tanto de home office preponderante, quanto também de híbrido. Então, ali já esse número de média diária já começa a cair para 3, 2, né? Depende muito da realidade do negócio. Então, assim, na grande média aí, se eu tivesse que tirar um número mágico do momento, eu diria 3 dias por semana. Mas, assim, como toda grande média, ela não reflete a realidade ali quando a gente aproxima um pouco mais a lupa, né? Tem situações realmente de áreas trabalhando 5 dias por semana e outras áreas que têm um público talvez majoritariamente em home office, de acordo com a função e com a necessidade do negócio. Maravilhoso. E qual que é o seu maior desafio hoje, né, como diretor de Facilities Management de Real Estate em relação ao gerenciamento desses espaços? Olha, eu diria que não é nem o gerenciamento do espaço em si, é lidar com essa volatilidade de cenários. Eu acho que desde o momento em que nós tivemos ali aquele impulso da pandemia até hoje, nós ainda não chegamos numa situação que eu descreveria de estabilidade, se é que nós vamos ter isso no que o futuro pode. Então, assim, se eu falar para você que a gente definiu um modelo e que isso se transformou em espaços e eu estou com uma situação estável, não é a realidade. A gente ainda vem vivendo por conta das dinâmicas de negócio, crescimentos, reduções das diferentes áreas, momentos, alterações estruturais. A todo momento a gente está tendo que lidar com mudança. Então, esse é um desafio no sentido em que nós temos muita demanda, para mim e para o meu time, de constantes reflexões conjuntas em termos de conceito e depois da parte física de implementação dessas mudanças.
Então, esse é o principal desafio. Nós ainda estamos aí meio que no olho do furacão, vivendo aí num período de constante mudança e adaptação dos nossos espaços de trabalho. Não é que a gente está hoje numa situação em que a gente fala, temos uma situação clara, definida, e os espaços estão refletindo essa necessidade. A gente ainda está trabalhando muito em adaptações conforme as necessidades vão se adequando aí à realidade do negócio. Quais foram as adaptações mais recentes? Você lembra, assim, que você pode Olha, trazer? mais recentemente a gente fez algumas mudanças bastante grandes aí, chegando até mesmo converter espaços que não eram espaços de escritório administrativo, tinham outros propósitos para escritório, por conta de uma necessidade de crescimento de quadro de pessoal mesmo. Então, isso é uma realidade do nosso negócio. E constantes conversões. Então, a gente tem áreas que, por exemplo, estavam num determinado momento com uma menor presença no escritório e decidiram aumentar essa presença. E, portanto, precisavam de mais espaços individuais. Então, nós tivemos conversões do que eram espaços mais flexíveis, abertos e coletivos, com espaços um pouco mais individuais. E eu também tenho movimentos opostos, de áreas que pediram transformações de espaços individuais para espaços mais colaborativos. Então, por isso, aquela minha reflexão da média, né? Talvez até na média ela pareça um pouco estática, mas quando você olha os movimentos das diferentes áreas de negócio, porque a Bosch é uma empresa que tem muitas vertentes de negócios muito distintas, com realidades e dinâmicas distintas, quando você olha nessas individualidades das áreas, a gente tem muitos movimentos nos dois sentidos, tá? Então, se você me perguntar se é um movimento linear numa direção só, não. São realmente ajustes, flutuações entre os diferentes modelos possíveis aí dentro do que seria o trabalho híbrido e remoto. Maravilhoso. E como que você vê, ou que vocês têm usado em termos de tecnologia, o papel da tecnologia para te ajudar tanto a ter dados, ou para melhorar a experiência do colaborador, para você conseguir tomar essas decisões de mudança? O que você vê em termos de tecnologia que você está adotando ou gostaria de adotar? O grande desafio quando a gente fala de espaço de trabalho, e eu falo isso que os temas que a gente cuida dentro da área de Facility Management, quando a gente fala de espaços físicos, isso desperta emoções e expectativas das pessoas, né? Tem um papel predominante na motivação e no engajamento das pessoas, né? E então a gente precisa, quando tem esse tipo de discussão, tentar trazer dados e fatos, né? Então, o monitoramento de ocupação de espaços é um ponto importante. A gente trabalha desde dados mais macros no âmbito da localidade como um todo, como dados de entrada de catraca, volume de almoço quando a gente tem restaurante próprio, né, que trazem um dado muito mais macro, a gente consegue também fatiar isso pelos diferentes departamentos, até alguns dados de ocupação específicos de andares, pisos, salas, usando métodos mais manuais ou até tecnologia. Então, a gente tem, sim, implementado em alguns espaços nossos, e a gente quer ampliar isso, de ter ali sistemas automáticos de coleta de dados em tempo real e que, lógico, vão criando uma base de dados aí mais confiável para tomadas de decisão, qualquer que seja ela no futuro. Então, a tomada de decisão com base em dados é algo que a gente tem trazido para esse tipo de debate e a gente quer intensificar o uso de tecnologia para melhorar ainda mais a qualidade e a disponibilidade desses dados. Né, pelo que você falou, né? Assim como as mudanças são muito constantes e a gente, né, tem que se adaptar de forma muito rápida também, a gente vê várias tendências que surgiram, né? Uma delas é a flexibilidade, né, de contratos não mais muito longos, de locação, menores, porque, né, assim, o mercado está pedindo isso, está se adaptando a isso, porque as coisas podem mudar muito rapidamente. Soluções que tragam mais eficiência também, todo mundo olha sempre para eficiência, mas que possa ali também trazer não só uma eficiência de custo, mas uma eficiência de gestão de tempo também, né, para que seu tempo seja usado de forma cada vez mais estratégica, e centralização também, né, dessa gestão no único lugar. E aí, e o escritório flexível, para quem não conhece, gente, o que a gente chama de escritório flexível é o escritório, assim, não muda nada do escritório tradicional. Quando você entra, você vai ter o look and feel do seu espaço, mas ele não teve investimento em CAPEX, você já tem tudo incluído, você paga como se fosse as a service mesmo, e tem essa flexibilidade maior de uso. E aí, entrando um pouco mais nesse assunto, Douglas, como que você tem visto a estratégia, o uso, né, da Bosch aí, utilizando escritórios flexíveis na estratégia de real estate de vocês hoje? O nosso portfólio de negócios e, por consequência, o nosso portfólio imobiliário, vamos chamar assim, ele é bastante diversificado, né? Então, como é uma empresa que tem um segmento industrial forte, a gente tem, vamos dizer, uma pegada imobiliária própria bastante grande, e isso vai permanecer assim porque é da natureza do negócio. Mas, se a gente olhar nos últimos anos, a gente fez movimentos nas duas vertentes que você mencionou, né? Então, por exemplo, quando nós tínhamos antes escritórios, por exemplo, representações de vendas comerciais em algumas cidades mais distantes de onde nós temos as nossas unidades industriais, né, matriz e tudo mais, que eram aluguéis clássicos, né, de contratos de longo prazo, com imóveis e investimento próprio, como você bem descreveu,
nós migramos isso para escritórios flexíveis. E flexíveis no meu modelo, como você também descreveu, onde o espaço já é fornecido equipamentos e serviços como parte as a service, né? Ou seja, a parte do contrato, contratos mais flexíveis e de menor prazo, e que a gente já teve até uma experiência de, nos últimos anos, ir variando o tamanho e a demanda conforme a necessidade do negócio. Então, a gente migrou, sim, parte do nosso portfólio imobiliário de modelos mais, vamos dizer, clássicos para modelos mais flexíveis, exatamente da maneira como você descreveu. E também tivemos situações onde a gente costumava ter escritórios próprios, alugados, e migramos para um modelo 100% flexível, no sentido de que nós nem temos mais o escritório, a força de vendas, tese, está a maior parte do tempo na rua, né, trabalhando. Se ela precisar de um ponto de apoio, ela busca via uma plataforma como a de vocês, o ponto mais próximo, reserva, usa na hora, conforme a demanda e segue, né? Então a gente migrou para os dois modelos, ou seja, escritórios mais flexíveis, ainda que ocupados constantemente, ou mesmo não ter um escritório fixo e reservar o espaço, seja para evento, seja para uma reunião, seja por um uso individual, conforme a demanda no momento, no local da pessoa ou daquela equipe. E isso realmente é uma mudança que a gente sentiu e implementou nos últimos anos aí, aproveitando toda essa oferta aí de tecnologia e de serviços que não existia antes, como você descreveu aí até pela própria Globo. Está no mundo. Maravilhoso, eu fico muito feliz de escutar isso. E realmente eu tenho certeza que isso traz uma melhor experiência para o seu colaborador no final do dia, né? Porque foi adaptado de acordo com a necessidade do uso dele. Então, assim, para regiões que você precisa de um hub local, né? Que o uso é mais intenso do escritório, você continua tendo um ponto de apoio fixo para essas pessoas, e aí o modo de contratação flexível te ajuda muito no dia a dia, e te ajuda muito na estratégia do negócio, e para espaços que, de repente, se você tinha hubs e eles não estavam sendo utilizados, eles estavam subutilizados, né, estavam com ociosidade, porque realmente não é da natureza da atividade dessas pessoas estarem o tempo inteiro no escritório, porque eles são pessoas de venda, precisam estar na rua fazendo reuniões externas, mas ainda assim eles precisam parar em algum momento, fazer uma reunião produtiva, né, que faz parte da rotina dele de trabalho. Ele poder fazer isso sob demanda até facilita para ele, né, porque ele vai no lugar mais próximo, o espaço vem até ele, não ele vai até o espaço, né, então ajuda na produtividade dele, num menor deslocamento, uma melhor experiência, e no final do dia mais eficiência também para você que está gerindo essa linha de investimento ali da empresa. Então, acho que é um ganha-ganha-ganha para todo mundo, e a gente fica super feliz. E amanhã ou depois, se vier a mudar, né, se de repente uma regional intensifica uma operação e precisa de um hub local, os dados vão te dizer também os espaços que aqueles colaboradores já gostam mais de utilizar, quantas posições você realmente precisa. Então, você também toma decisões mais inteligentes nesse sentido. Então, fico super feliz de escutar isso. E aí, assim, agora uma parte mais filosófica mesmo do que você acredita, Douglas, assim, como que você tem visto, assim, eu sei que vocês têm, né, uma interseção muito grande com a área de people, e os espaços de trabalho realmente, eles têm um papel hoje importante na cultura, né, das empresas. Como que a Bosch, ou como você especificamente, né, nessa cadeira tão importante, enxerga os escritórios hoje como uma ponta importante da cultura, do engajamento dos colaboradores? Como que vocês fomentam isso também, né? Como que vocês explicam o propósito disso para os colaboradores? Como é que é a sua visão em relação a isso? E como que é essa interseção também com a área de people? Você sabe que já no primeiro ano da pandemia, quando teve o questionamento que eu compartilhei com você sobre o futuro dos escritórios, ou o fim dos escritórios, que era o que se falava na época, né? A gente já pontuou que, na verdade, os espaços de trabalho, eles são sempre um produto da necessidade individual das pessoas, da identidade da corporação e do momento histórico que a gente está vivendo, né? Então, resgatando esse tema que você falou, da identidade da corporação, acho que é justamente isso que nesse exato momento a gente está mais discutindo, né? Então, com a área dos colegas de recursos humanos, com os gestores das diferentes áreas de negócio, a importância do espaço de trabalho, não só para a realização do trabalho em si, que eu acho que é muito o que as pessoas trazem quando falam do home office. Ah, mas eu posso fazer o meu trabalho em casa. Pode, mas não é esse o ponto principal quando a gente fala venham para os nossos escritórios, né? Venham para os nossos espaços de trabalho corporativos. O motivo de você precisar desses espaços é para criar esse senso de identidade com a empresa, permitir as relações, os fortalecimentos das relações. E isso é algo que, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil e demorado de se fazer no ambiente virtual. Então, o propósito do espaço de trabalho próprio, né, corporativo, cada próprio que seja, não é o ponto, mas o corporativo é permitir essa troca, permitir esse trabalho espontâneo, aquele momento em que as pessoas interagem sem necessariamente ter marcado uma reunião via Teams, além de todas as vantagens que uma interação pessoal tem em relação à virtual. A gente sentiu falta disso, eu acho que não só durante a pandemia, mas
naquele momento em que a gente ainda estava mais intenso remoto, já no pós-pandemia. E é isso que eu acho que tem representado, se entrar no mérito dos diferentes modelos, todo esse movimento que a gente vê de diferentes empresas, na Bosch não é diferente, de buscar trazer as pessoas mais próximas para o escritório, né? O que a gente acredita, o que eu acredito, não é o trabalhar no escritório 5 dias por semana para estar debaixo do olhar do chefe e para realizar o seu trabalho individual melhor, porque você não está realizando ele em casa. Não é esse o propósito, é a interação, a integração, o senso de pertencimento à empresa, que tudo isso o escritório não só proporciona, mas também simboliza. Eu acho que o laptop em casa não representa a empresa. O que representa a empresa é quando você está com as pessoas, né? As pessoas, o seu conjunto das pessoas é o que representa a empresa. E isso você só vivencia quando você interage com elas ao vivo, com um mínimo de frequência, né? Então, assim, é isso que a gente está buscando, sim, e que tem sido um fator preponderante para as discussões sobre a importância dos espaços e das pessoas frequentarem em conjunto esses espaços. Maravilhoso. Então, você falou de senso de identidade, fortalecimento das relações, senso de pertencimento. Eu tenho falado muito ultimamente, tem um termo que tem se escutado muito, que é a saúde social. Assim, a gente já se falou assim, nos últimos 10 anos muito de saúde mental. Eu acho que há muito tempo atrás, né, a gente passou a ter uma consciência de saúde física, de uma boa alimentação, depois saúde mental no ambiente de trabalho, 10 anos atrás era um tabu, mas agora fala-se muito, e a tendência também da importância da saúde social, né? O quanto que isso é importante até para as pessoas viverem mais. A gente passa boa parte do nosso trabalho dedicado, boa parte do nosso dia, das horas do nosso dia dedicada ao trabalho, né? Então, se a gente também não tem essa saúde social em dia, que são essas trocas, esses encontros, essas relações, isso nos prejudica a longo prazo, né? Isso prejudica a nossa felicidade, a nossa produtividade, a nossa longevidade. Olha que interessante. E os espaços, e aí cada detalhezinho precisa ser pensado também para que essas interações aconteçam, né? Desde o ambiente do café até as salas de reunião, até como as pessoas circulam no espaço, até como elas se sentem, né? Se elas se sentem pertencentes àquela empresa, porque tem as características próprias do espaço. Então, tudo isso é um trabalho que você faz com muito carinho e muito bem pensado ali no seu público final e que gera muitos bons resultados no final. E os resultados não só né, na saúde social das pessoas, mas no resultado do negócio, né? Porque o negócio também passa a crescer mais, porque as pessoas são o ativo principal ali do negócio. Então, eu acredito muito nisso também. E aí, Douglas, queria só te perguntar também, ainda nesse assunto, né, de integração, se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho, se vocês têm criado rituais, algum ritual diferente que vocês implementaram junto com a área de People ou com a área de Facilities Management para esses encontros acontecerem de forma mais intencional. Eu sei que é de acordo com cada uma das áreas, imagino que vocês envolvam muitas lideranças, mas você tem alguma dica para dar também de alguns rituais que vocês implementaram, como vocês têm lidado com isso na própria comunicação com os colaboradores, como vocês ganham esse buy-in também dos colaboradores quanto à importância desses encontros? Você abordou um aspecto muito importante. Não adianta eu ter os espaços, eu ter o propósito que a gente discutiu das pessoas estarem nesses espaços, mas se a gente não criar os rituais que proporcionem esses momentos, isso não se concretiza, né? Então, o que são esses rituais? Vão desde iniciativas da gestão de proporcionar mais momentos de troca coletiva, seja ele formal, com o propósito do trabalho da determinada área ou departamento, ou seja, momentos de interação para proporcionar integração mais espontânea. Então, utilizar os espaços onde disponíveis para fazer momentos de descontração, de celebração, de aniversários, de acontecimentos. Se a gente tem à disposição também espaços para prática de esportes, tentar proporcionar esporte conjunto, a gente tem, né, algumas unidades nossas que possuem clubes, né? Então, usar esses espaços para proporcionar ali integração através do esporte, onde as pessoas interagem um pouco fora do seu ambiente de trabalho, e também a integração, os espaços que convidem as pessoas, né, a interagir de maneira espontânea. Então, áreas de pausa, de café, né, acho que são um exemplo principal. Eu acho que se a gente pegar historicamente, é o que mais eu vi crescer dentro da Bosch, foram esses espaços, com toda a razão. É ali que acontece esse espaço. Hoje eu mesmo, logo após o almoço, eu tinha que conversar com uma pessoa, a gente combinou, vamos tomar um café na área tal. A gente se encontrou, não é nem a área de café, nem a minha, nem a da área dela, é uma que ficava no meio do caminho. A gente foi até lá, pegou uma xícara de café, sentou numa mesinha confortável diferente, conversamos 15 minutos sobre o assunto e cada um foi para o seu local. Proporcionar esse tipo de espaço, que traga esse tipo de interação mais descontraída, fora de uma sala de reunião ali, num ambiente diferenciado, mais aberto, onde às vezes as pessoas estão passando espontaneamente se cumprimenta, faz uma pergunta, esclarece aquela dúvida, revê alguém que você não via há muito tempo, o ambiente ele acaba convidando. E o ritual, como você falou,
o líder, né, principalmente, sempre lembrar disso, fazer uso disso de uma maneira mais consciente, incentivar esse uso e também proporcionar de maneira mais estruturada esses momentos de interação, além da reunião de rotina para discussão do projeto X, para reporte do resultado Y. Não, momentos de interação mais descontraídos e as pessoas aí vão, talvez, até reaprendendo algo que existia de uma maneira mais espontânea, que se perdeu ao longo do tempo aí, nesses últimos anos, talvez por conta dessa bagunça toda, que foram os diferentes modelos que a gente teve que viver, principalmente por força da pandemia. Douglas, mas assim, adorei tudo que você falou. Tem toda a razão, a gente tem que reaprender. E me conta um pouquinho, o que você tem visto hoje em relação, quais são as métricas importantes para você no seu dia a dia, que você gosta de olhar, que você tem que olhar para a área e que você reporta internamente também. Acho que isso é uma pergunta interessante, né? Porque já que vão ter vários líderes nos escutando de Facilities Management, só para entender um pouquinho como isso se relaciona às decisões estratégicas que vocês tomam também. Perfeito. Acho que uma métrica que não era tão importante no contexto clássico do espaço de trabalho, quando cada um tinha o seu espaço individual e agora se torna importante, que a gente tem desenvolvido e tentado tornar cada vez mais automático hoje em dia, a gente tem uma clara visualização, e quando eu falo visualização, até mesmo gráfica, dos diferentes espaços de trabalho, em termos do que ele oferece de posições, tanto fixas quanto flexíveis, nas diferentes categorias, coletivas ou individuais, versus a ocupação real ao longo do tempo e o que a gente aprendeu que tem sido muito interessante, ver as diferenças entre os dias da semana. E esses são dados que, às vezes, empiricamente, as pessoas têm uma determinada imagem, visão, expectativa, mas que quando a gente começa a coletar e mostrar esses dados, mostra uma realidade às vezes distinta e que leva a uma tomada de decisão diferente. Então, esse é um tema que realmente eu diria que nos últimos meses a gente tem intensificado, ou seja, tem uma clareza, sei lá, eu tenho o primeiro piso do prédio X, eu tenho 50 posições de trabalho fixa, 30 volantes, mais 100 salas de reunião. Como tem sido a minha ocupação desses espaços ao longo do tempo e escalonado nos dias de semana, né, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esse tipo de visualização, eu diria que tem sido a que a gente mais tem utilizado para a tomada de decisão, e não é algo que a gente sentia falta ou fazia com tanta intensidade no passado. E ainda que um pouco manual, a gente está buscando agora evoluir isso para uma tomada de decisão mais automática, coleta e tomada de decisão mais automática. É um exemplo de indicador, e alguns outros aí também, que eu já mencionei, volume de refeições, é um indicador que se mostrou bastante interessante ao longo do tempo, para ver grandes tendências macro, né? Porque ali realmente você acaba pegando uma volumetria um pouco diferente, horários, perfis aí, diferentes públicos, passagem catraca, sempre quando aplicava a respectiva localidade, né? Uso de fretado e outros serviços afim, e combinar esses dados, né? E o meu desejo aí é num futuro não tão distante que isso seja possível através de inteligência artificial. É o desafio aí onde a minha equipe está trabalhando nesse momento. Ai, que bom. Sim, já que a gente entrou nesse tema de inteligência artificial, o que vocês têm usado em relação a isso? O que você tem visto aí que você gostaria de adotar também? Olha, a Bosch ela tem uma pegada bastante forte no uso de inteligência artificial generativa, não só para desenvolvimento dos seus produtos, das suas tecnologias, mas também para a gestão dos seus processos. Então, a gente tem hoje, afortunadamente, dentro da empresa, disponível para todos, as ferramentas mais avançadas que a gente vê públicas, dentro do nosso ambiente privado, que a gente pode usar com segurança dentro do nosso ambiente, né? Então... Muito bom. Como se fosse o GPT da Bosch, por exemplo. Isso, ou seja, a linguagem, o treinamento, a base de dados, vamos chamar assim, a mesma, só que dentro de um ambiente onde a gente pode trabalhar com dados corporativos, inclusive confidenciais, com segurança de dados, né? Então, não usar o público, porque a gente sabe que aí o dado é público também, mas usar com segurança e até conectado com sistemas e bases de dados internas. E a gente tem usado muito isso, né? E aí, usando esses modelos, o que a gente tem tentado fazer agora dentro do nosso contexto é abastecer ele com essas informações de ambientes de trabalho para tomada de decisão. Então, isso, lógico, passa por toda uma onda aí de treinamento, conscientização, né? E das pessoas pegarem o gosto ali pela ferramenta, vendo a potencialidade dela. Então, eu e meu time estamos muito nesse momento, mas nós já temos algumas iniciativas aí onde a gente começa a ver o uso e o resultado prático do uso dessas ferramentas, tornando o nosso trabalho muito mais eficiente, de muito maior qualidade, né? Então, de uma maneira muito ampla isso. E aí a gente tem alguns casos específicos de uso onde a gente está aplicando, por exemplo, inteligência artificial generativa para o nosso sistema de gestão predial. Então, para ele nos ajudar a processar o volume de dados que a gente tem dos nossos diferentes sensores e atuadores e facilitar a interação dos nossos técnicos e engenheiros com o sistema em linguagem natural e não mais através de comandos e cliques e
e navegações por menus complexos. Então, são vertentes aí que a gente está trabalhando. Hoje mesmo estava discutindo isso com o time lá, tem um avanço bastante bacana sobre isso saindo aí. A gente quer continuar investindo e agora a gente está tentando levar isso também para o usuário final, né? Porque, por enquanto, essas iniciativas estão sendo muito para o meu time de gestão, para tomada de decisão, e agora a gente está pensando, tá bom, o que eu posso levar isso para potencializar a experiência dos nossos colegas de empresa, os usuários dos espaços, nos seus respectivos espaços. Isso cenas dos próximos capítulos, eu diria. Adorei, tô curiosa para saber. E, enfim, maravilhoso saber disso. A gente também tem a nossa versão interna aqui na Wobby, e a gente também traz AI para os nossos clientes, para eles agendarem espaços, então, de salas de reunião, espaços de eventos, né, para já ter ali um atendimento via concierge de WhatsApp, com a inteligência também de já saber, né, o tipo de espaço que aquela empresa gosta, em qual formato, em qual dia. Então, isso ajuda muito também na experiência final, não só no core do nosso produto, mas também ali com toda a parte do dashboard, do software que a gente disponibiliza para o gestor também, de ter ali um AI Assistant para o Facilities mesmo, para o profissional de real estate tomar melhores decisões relacionadas aos dados que estão sendo imputados ali. Esse é um pouco da nossa visão também, para ajudar, assim, a ser seu melhor assistente, sabe, Douglas? Nesse sentido, com a melhor inteligência possível para você tomar decisões mais rápidas. Ai, que bom, que papo gostoso. Acho que a gente passou por vários assuntos aqui que foram importantes, né? A gente falou um pouquinho da importância dos espaços de trabalho para produtividade e engajamento, das mudanças que aconteceram nos últimos tempos, da importância da adaptação constante, né? Acho que esse é o grande desafio, continua sendo. Você falou, te perguntei um pouquinho dos desafios e continuam sendo esses. E muito das mudanças de acordo com a especificidade de cada área, também o uso de cada área. A introdução e o uso de escritórios flexíveis na estratégia de real estate, o uso de tecnologia e dados para tomar decisão. E agora a gente finalizou falando um pouquinho de inteligência artificial. Queria saber, Douglas, você quer deixar alguma mensagem final, assim, para as pessoas que estão nos escutando? Te agradecer muito a sua presença, acho que foi muito rico. E a gente sempre aprende muito escutando pessoas que têm tanta experiência como você. Então, obrigada aí pela generosidade de parar um pouquinho a sua rotina, né, tão atribulada para poder bater esse papo com a gente, e queria deixar aí aberto para você deixar mensagens finais sobre o tema ou o que você quiser, sobre o futuro dos espaços. Eu que agradeço a oportunidade, um bate-papo, a gente sempre aprende aí nessas oportunidades, né? Acho que pegando um gancho em tudo aquilo que a gente discutiu, talvez em termos de mensagem final e algo que eu sempre trabalho muito com a minha equipe, eu acho primeiro, né? A gente talvez não se deixar levar por emoções e ventos fortes de um determinado momento do curto prazo, né? E tentar sempre olhar as coisas de uma perspectiva mais distante de longo prazo, né? Para não tomar ali decisões precipitadas ou até mesmo incorretas por conta de algum movimento de curto prazo que esteja acontecendo. E nesse contexto, muito do que a gente discutiu, decisões baseadas em dados, né? Ou seja, realmente espaço e tudo que mexe com a vivência do dia a dia do ser humano está muito carregado sempre de emoções, e vai ser assim, faz parte, mas no momento de uma tomada de decisão mais relevante, de impacto mais amplo e de longo prazo, é importante, né, colocar a bola no chão e realmente tentar, tá bom, vamos olhar os dados e fatos e tentar tomar a decisão com base nisso, para realmente ter algo que depois a gente não descubra que na prática não funciona. Acho que muito do que a gente conversou tem a ver com isso, muito do que a gente construiu ao longo do tempo foi dessa maneira, e eu acho que isso é uma tendência que continua para o futuro, mais acelerado e mais amplificado com a inteligência artificial. Agradeço aí muito mais uma vez aí a parceria e também a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí com você esse momento. Maravilhoso, Douglas, a gente agradece, uma aula, foi muito bom. Obrigada mesmo pelo seu tempo, espero que a gente possa repetir isso outras vezes, e parabéns aí por todo o trabalho, realmente referência. E eu quero que você volte aqui para contar mais novidades depois que essas novidades para o usuário final forem implementadas. Se você puder trazer os cases com dados, a gente vai fazer outro Oba Convida para falar do uso da AI na prática. E obrigada mais uma vez para quem ficou com a gente. Muito obrigada, gente. A gente espera vocês no próximo Oba Convida. Até lá. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.